a relação entre a velocidade de dois móveis que se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido? Qual a relação entre a velocidade de um avião e a velocidade do vento? Eu sou o professor André Mendes e você está no canal Constante Planck. Na aula de hoje, iremos falar sobre velocidade e aceleração relativa. Então, se você se interessou pelo tema e quer a resposta para essas perguntas, já dê o seu like, se inscreva no canal e vem comigo. O conceito de velocidade e aceleração relativa é um valor único que representa o movimento relativo entre dois referenciais. Esses referenciais estarão em movimento um em relação ao outro se as suas posições estiverem variando. Exemplos desse tipo de situação é a velocidade relativa entre dois carros ou a velocidade relativa de um avião em relação ao vento. Vamos imaginar a seguinte situação. Um posto de gasolina A está situado na origem do referencial 1. Um carro B que acabou de abastecer parte do repouso e passa por um carro C, situado no referencial 2. E C possui velocidade constante em relação ao posto de gasolina. Então suponha que em um dado momento, a motorista do carro C e um frentista no posto de gasolina resolvam medir as suas posições em relação ao carro B. Bom, então de acordo com o desenho, podemos ver claramente que a posição de B em relação a A é igual à posição de C em relação a A mais a posição de B em relação a C. Então essas são as posições relativas entre A, B e C. Então vamos derivar essas posições, derivar no tempo, pois sabemos que a derivada da posição no tempo nos dá a velocidade. Então, se derivarmos as posições relativas no tempo, vamos encontrar as velocidades relativas. Sabemos que a posição entre B e A é dada por XBA, a posição entre C e A é dada por XCA, e a posição entre B e C é dada por XBC. Então temos que dxBA dt vai ser igual a dxCA dt mais dxBC dt. Derivando, finalmente, encontramos que a velocidade de B em relação a A vai ser igual à velocidade de C em relação a A mais a velocidade de B em relação a C. Bom, para encontrar a aceleração relativa, é só derivar novamente no tempo, pois sabemos que a derivada da velocidade no tempo nos dá a aceleração. Então, vamos aplicar novamente os operadores diferenciais para fazer essa derivada das velocidades relativas. Então, temos que dvBA dt vai ser igual a dvCA dt mais dvBC dt. E como foi dito, a velocidade de C em relação a A, que é o posto de gasolina, é constante. Então, a derivada da constante vai ser zero. Então, dvCA dt é igual a zero. E aí, finalmente, concluímos que a aceleração de B em relação a A é igual à aceleração de B em relação a C. Então, a aceleração de uma partícula é a mesma para observadores em referenciais que se movam com velocidade constante, um em relação ao outro. Vamos fazer agora uma análise do caso anterior, porém aplicado em duas dimensões. Temos então os vetores posição RBA, que representa a posição de B em relação a A, os vetores RCA, que representa a posição de C em relação a A, e RBC, que representa a posição de B em relação a C. Então podemos ver claramente que o vetor RBA
é a soma dos vetores posição RCA e RBC. Então, derivando esses vetores posição, chegamos à conclusão de que o vetor velocidade VAB vai ser igual à soma dos vetores velocidade VCA e VBC. E para encontrar a aceleração relativa, basta derivar os vetores velocidade. Como VCA é constante, chegamos à mesma conclusão anterior. Então, a única diferença da análise do problema em duas dimensões e em uma dimensão, como foi feito anteriormente, é que usamos aqui a notação vetorial. Porque a ideia de um problema sobre movimento relativo em duas dimensões é dividi-lo em dois problemas unidimensionais, decompondo os vetores. Isso vai ficar claro no exercício que eu vou fazer a seguir. Depois de voar por 15 minutos, em um vento de 42 km por hora, em um ângulo de 20 graus ao sul do leste, o piloto de um avião sobrevoa uma cidade que está a 55 km ao norte do ponto de partida. Qual a velocidade escalar do avião em relação ao ar? Ok, só para constar, sul do leste é sudeste. Bom, a ideia-chave desse problema é a velocidade do avião em relação ao solo é igual à velocidade do avião em relação ao ar, mais a velocidade do ar em relação ao solo. Então nós temos dois objetos se movimentando, que é o avião e o ar, e um objeto fixo, que é o solo. É uma situação baseada nessas características semelhante ao exemplo que a gente deu durante a aula. Então, reorganizando essa expressão, temos que a velocidade do avião em relação ao ar é igual à velocidade do ar em relação ao solo menos a velocidade do avião em relação ao solo. E a velocidade do avião em relação ao ar é justamente o que o exercício está pedindo. Então a ideia aqui vai ser encontrar a velocidade do avião em relação ao solo. Depois a gente decompõe a velocidade do ar em relação ao solo, que é 42 km por hora. Joga os valores aqui nessa expressão e encontra o resultado. Então, para isso, a gente vai considerar o seno de 20 graus igual a 0,34 e o cosseno de 20 graus igual a 0,93. O exercício não deixou isso explícito, mas vamos considerar a velocidade do vento e a velocidade do avião constantes. Então, primeiro vamos calcular a velocidade do avião em relação ao solo, que eu vou chamar de VAS. Então, VAS vai ser igual a ΔS sobre ΔT. E o avião percorreu uma distância de 55 km em 15 minutos. 15 minutos é um quarto de hora. Então, vai ser 55 dividido por um quarto, que vai dar 220 km por hora na direção J. Então, aqui, como o avião está para norte, a velocidade dele tem apenas uma componente, que é a componente J. Então já calculamos aí 220 km por hora na direção J. Agora sim vamos decompor o vetor velocidade do vento nas componentes I e J. Então a velocidade do ar em relação ao solo vai ser igual a VARS cosseno de 20 graus na direção I mais VARS seno de 20 graus na direção J. Então vai dar aqui 39 na direção I menos 14 na direção J, km por hora. Temos aqui então a velocidade do ar em relação ao solo em termos de I e J. Então, agora a gente substitui os valores na expressão acima e temos que a velocidade do ar em relação ao avião, ou a velocidade do avião em relação ao ar, tanto faz, vai ser igual a 39 na direção I, menos 14 na direção J, menos 220 na direção J.
Então temos um exemplo de soma vetorial em termos das componentes de J. Então basta somar as componentes correspondentes. Então 220J mais 14J vai dar 234J. Então a velocidade do avião em relação ao vento, em relação ao ar, vai ser igual a 39 na direção I menos 234 na direção J km/h. Então basta calcular o módulo deste vetor velocidade. O módulo desse vetor velocidade vai ser dado por 238 km/h. Pessoal, muito obrigado, e se você chegou até aqui e quer aprender mais, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho para receber notificações das aulas. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Até a próxima aula e bons estudos!